Olá, já estamos ao vivo aqui com a audiência do Instagram e aqui com a audiência do Facebook. Se é a sua primeira vez aqui comigo, então fique sabendo que eu faço lives ao mesmo tempo com duas audiências. Então eu viro para lá e para cá para realmente dar atenção para as duas audiências. E já te pergunto, e aí? Quantos anos você vai viver? Serão 100 anos? Serão 20 anos? Vai que você viva até os 100 anos. Você vai estar preparado para isso? Faz a conta, será? Ah, Evanilda, espera aí. Não sei aí se vou viver até os 100 não. Mas vai que você vive até os 100. Vai que você vive até os 120. Então será melhor você estar preparado para isso. E hoje eu vou compartilhar com você 7 aprendizados. Porque você assistindo esse vídeo até o fim, você vai ficar sabendo o que você precisa fazer para se preparar financeiramente para a aposentadoria. Eu sou Evanilda Rocha, consultora financeira, e estou aqui às terças e quintas para compartilhar com você conteúdos para você prosperar e viver em paz com o seu bolso. E o tema de hoje, já que é a aposentadoria, como se preparar para ela, vai que você viva até os 100 anos, comece primeiro assim, primeiro aprendizado. Quer preparar-se bem para a aposentadoria? Ok, comece hoje a cuidar muito bem do seu dinheiro. O mais cedo possível que você puder, comece a cuidar bem do seu dinheiro. Esse é o primeiríssimo aprendizado. Quanto antes você começar a fazer isso, mais cedo você vai valorizar o seu dinheiro e vai conseguir separar aquela parte especial para o investimento. Você terá mais tempo para fazer o seu dinheiro crescer e também mais tempo para reservar o seu dinheiro para aposentadoria, bem mais cedo. Por exemplo, se você for muito diligente, se você cuidar muito bem do seu dinheiro ao longo da sua vida toda, mesmo com pequenas quantias economizadas regularmente e bem investidas, poderão elas crescer muito significativamente ao longo do tempo. Então, não despreze o cuidado pelo dinheiro e não despreze o investimento, mesmo que modesto. Então, qual é o primeiro aprendizado que eu vou compartilhar com você? Comece a cuidar muito bem do seu dinheiro o mais cedo possível. Segundo aprendizado, crie um orçamento realista. Eu já falei aqui nesse canal, não é? Você talvez esteja me assistindo hoje no Instagram, você me assistindo aqui no Facebook. O que acontece? Todos os nossos vídeos vão lá para o nosso canal do YouTube, canal Evanilda Rocha. Então fica tudo lá. E lá no canal já tem um vídeo, mais de um inclusive, mas teve um que eu fiz recentemente, falando sobre orçamento doméstico. Como é que você faz um orçamento mensal aí das suas contas, da sua vida, de forma muito eficaz. Ou seja, descomplica, faz mais simples, faz de modo eficaz que dê resultado, porque assim, com o orçamento realista, você pode acompanhar a realidade financeira da sua vida e economizar o suficiente para atingir suas metas, inclusive metas de aposentadoria. Então tá bom, você tá passando aqui, você passou rapidinho, chegou e saiu. Por quê? Porque você é jovem, você fala, Ivanilda, eu tô em 20 anos, eu tenho 25, eu nem cheguei nos 30. E você já quer falar comigo de aposentadoria? Eu quero falar, adoraria falar com você. Você com essa idade, porque você tem tempo. Você pode fazer uma preparação com valores até razoáveis, bem pequenos, e ter um valor espetacular lá na frente quando você for se aposentar. Eu estou atendendo clientes agora que eles vão se aposentar aos 70. Ah, ok. A legislação fala em 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres. Mas os jovens que eu estou atendendo agora, possivelmente o regime de aposentadoria deve mudar e eles vão se aposentar aos 70. Então você precisa se preparar para agora, porque você vai viver mais. Você vai viver mais anos. Por isso que eu estou falando aqui de você ter 100 anos, 120.
Prepare-se, a medicina avança a cada dia. Hoje já se sabe que tem que cuidar muito bem da alimentação, que tem que fazer exercício físico, que tem que ter complemento aí vitamínico, vai saber o que? Todas essas modernidades aí da medicina, você vai querer se cuidar. Ou você não está se cuidando ainda? Então, quando eu falo para você que tem 20, 30, estou falando para as pessoas certas também. Porque eu falo com quem tem 40, falo com quem tem 50. Entrou em contato comigo essa semana uma pessoa que já tem mais de 40, nunca contribuiu com o INSS, ele não vai ter esse rendimento, né, da aposentadoria. E ele me falou: Ivanilda, dá tempo. Eu falei: vamos ver qual o horizonte de tempo que você tem. Você tem 10 anos, você tem 12 anos, você tem 15 anos? Então você vai ter que fazer uma força-tarefa para você preparar um certo valor para você se aposentar lá na frente. Então, se eu estou falando com você, independente da sua idade, preste atenção aqui nos ensinamentos que eu vou passar para você. O que eu disse aqui? Que tem vários ensinamentos que eu vou passar e serão 7 para você simplesmente cuidar muito bem do seu dinheiro. O primeiro é o próprio cuidado com o dinheiro, que eu já falei aqui. O segundo é você ter um orçamento realista, um orçamento que funcione. Mas tem mais. Trouxe para você mais um ensinamento. Invista em previdência privada. Então, muita gente diz o seguinte, que essa história de previdência privada é bobagem, que você deve mais é investir por conta própria. Então, eu acho que a gente tem que valorizar determinados pontos aqui. Primeiro, a primeira coisa que você deve fazer, se você puder, é fazer a sua contribuição com o INSS mesmo. Porque no meu caso, por exemplo, eu fui CLT durante muitos anos. Então não tinha saída. O recolhimento era compulsório, ou seja, quisesse eu que fosse feito débito na minha conta ou não, a empresa, todas as empresas onde eu trabalhei, debitavam da minha conta e repassava o dinheiro para o INSS. Então, o que eu fiz? Eu tive essa oportunidade de poder ter o INSS. Depois, um plano de aposentadoria, um plano de previdência privada. Também tive essa oportunidade. E o que acontece aqui? Os planos de previdência privada já têm um histórico. Então, tem muitos planos de previdência privada muito caros, que cobram altas taxas de administração, mas a concorrência tem mudado. O que tem acontecido? As taxas de administração dos planos têm caído, a concorrência vem chegando e tem muitos planos bem interessantes, planos de previdência bem interessantes, que vale a pena você dar uma olhada. Então, o que acontece com a previdência privada? Ela vai te ajudar a economizar para a aposentadoria, porque você vai estabelecer um X que você vai depositar por mês e vai fazer aquele volume financeiro para você usufruir lá na frente. Então, existem várias opções disponíveis, desde planos individuais até planos empresariais, e nesse aspecto, um consultor financeiro vai poder te ajudar. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo para ter essa assessoria da minha parte. Porque tem várias coisas que você tem que levar em consideração aqui. O seu regime de declaração de imposto de renda, se você vai usufruir ou não de um planejamento tributário, quantos anos você vai investir, quando que você vai poder pegar esse dinheiro de volta, que forma você vai escolher para pegar esse dinheiro de volta. Então tem muitos pontos para se levar em consideração, a tributação que você vai escolher, se é regressiva, progressiva, então tem várias coisas. Não é que seja complexo demais, é que tem muitos detalhes. Mas um terceiro ensinamento aqui é que você invista em uma previdência privada. Então eu não estou nem falando aqui da previdência oficial, porque às vezes realmente a pessoa não tem saída, ela já contribui com a previdência social. Outra coisa, aprenda a viver no azul. Muita gente já acostumou a viver no vermelho. O que é viver no vermelho? Ou é viver no negativo mesmo o mês inteiro, ou ter espaços no mês, alguns dias do mês, em que fica no vermelho. Então é importante pagar sim todas as dívidas o mais cedo possível, mas eu quero que você tenha como meta viver no azul.
se você faz parte dessa turma toda que ainda usa o crédito rotativo, seja do cheque especial, seja do cartão de crédito, que você tire isso da frente o mais cedo possível, porque isso é gasto. Você pode dizer para mim, Ivanilda, eu fico lá usando o cheque especial ou o crédito disponibilizado pelo banco, mas tem aquele período de 10 dias, eles não cobram nada. Tudo bem, eu sei que tem bancos que fazem isso. Te dá a oportunidade de você usar 10 dias, sem cobrar juros, mas você vai pagar o IOF. Porque o Imposto sobre Operações Financeiras, por isso a sigla IOF, é do governo, não é do banco. Então, se você manteve um saldo a descoberto, ou seja, o banco emprestou dinheiro para você, mesmo que ele não cobre juros num período curto, ele vai cobrar o IOF porque ele é obrigado. Ele cobra de você e repassa para a Receita Federal. Então, é sempre despesa que você está tendo. Evite isso. Então, esses passos que eu te dei antes lá, de você cuidar bem do seu dinheiro, de você ter um orçamento eficaz, já vai te ajudar aqui. Então, tenha como objetivo viver no azul. Mas tem dívidas, eu tenho algumas dívidas para pagar. Então, se você cuidar bem do seu dinheiro, uma das coisas que você deve eliminar ao longo do tempo são as dívidas. O brasileiro tem geralmente dívida, quando ele tem dívida grande, é com imóvel, porque ele compra financiado. E geralmente, como o imóvel é oferecido em garantia, então as taxas de juros são menores. E também, às vezes, com o carro, ele vai comprar um carro, trocar de carro, então ele também financia. Então, realmente, a questão do imóvel é um valor alto para muitos brasileiros, então ele tem que financiar mesmo. Mas o carro não necessariamente. Às vezes, se você fazer um esforço, pode comprar bem um carro à vista e comprar com um preço muito bacana. Mas para isso, você tem decorrência realmente de planejamento, de você já cuidar bem do seu dinheiro, de ter essa reserva. Mas, se não tiver outro jeito, muita gente diz para mim, Ivanilda, não tinha jeito, meu carro estava dando problema, estava dando muita manutenção, eu tive que trocar. Então, faça aí o esforço maior que você puder para dar o maior sinal e depois pagar com prestações que realmente caibam no seu orçamento. Mas aqui, esse número 4, esse aprendizado, esse ensinamento, tem a ver com você definitivamente decidir viver no azul. Porque é o viver no azul que vai te ajudar a ter aquela reserva de aposentadoria. Porque você deve começar o quanto antes você puder, porque você pode contribuir com valores razoáveis, não precisa ser uma fortuna ao longo de um período, e você ter a seu favor duas variáveis, juros compostos e tempo. E aí sim faz um volume financeiro bem grande para você ter uma reserva espetacular quando você se aposentar. Quinto ensinamento. Viva abaixo das suas possibilidades. O que quer dizer isso? Isso quer dizer uma outra forma de dizer para você algo que eu já expliquei aqui, que é viver dentro do seu padrão financeiro. Qual é o seu padrão financeiro? Porque quando você sabe qual é o seu padrão financeiro, você pode viver abaixo dele. Vamos supor que você diga para mim, Ivanilda, eu tenho... A gente vai pegar só um número redondo, tá? Para fazer uma conta. Eu tenho uma entrada de 10 mil por mês. A minha renda mensal, descontados os impostos, são de 10 mil, de 10 mil reais, ok. Bacana. Você tira 10%. Ivanilda, por que vai tirar os 10%? Porque os 10% você vai tirar para fazer a sua reserva financeira, que pode ser, primeiro, a reserva mesmo de emergência, que aqui eu chamo de reserva do sono tranquilo, ou aquela reserva da sua independência financeira. Então, se eu tenho 10 mil, eu tiro 1.000, fica 9 mil. Aí eu vou viver dentro desse 9 mil. Esse é o meu padrão financeiro. Agora, se eu for até mais exigente em relação a mim, você fala, não, Ivanilda, 10% para poupar ainda é muito pouco, eu quero poupar mais. Então, você pode, ao invés de viver com 9 mil, você viver com 8.500, com 8 mil. Então, eu já tive aqui, não são muitos, mas eu já tive aqui clientes muito poupadores, que decidiram poupar por opção 20%, tendo uma meta de chegar até os 25%. Não são todos, não.
Mas são clientes que, ao longo do tempo, por necessidades, por questões, problemas que enfrentaram ao longo da caminhada financeira, o que eles fizeram? Eles aprenderam a viver com menos. Menos em que sentido? Eu pego uma parte para mim e a outra parte eu vou poupar. Porque quando você tem volume financeiro, o que acontece? Você pode ter acesso a produtos financeiros mais rentáveis. Eu já expliquei isso aqui em outras oportunidades, e isso é muito importante, porque quando você tem a sua vida financeira toda organizada, toda regular, o que você pode fazer? Colocar o seu dinheiro para render muito mais para você. O dinheiro já trabalha e ele pode trabalhar melhor ainda se você tiver constância. Porque o ensinamento número 6 é: aprenda sobre investimento e faça a diversificação deles. Olha só, é muito importante você diversificar os seus investimentos, mas pausa lá. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre investimentos, como escolher e investir em diversos tipos de investimento. Tem vários. O mercado financeiro está cheio de produtos. Mas o que é que você precisa ter? Constância. O que é que você precisa ter? Reserva. Então, quando eu falo para você que você precisa cuidar bem do seu dinheiro, não é à toa, não. Além de você ter paz de espírito, né, que você põe a cabeça no travesseiro lá e dorme tranquilo, sem preocupações, você vai ter muitas, vou falar baixinho, muitas oportunidades financeiras espetaculares se você tiver mais dinheiro para investir. Então tem muita coisa bacana no mercado. Muitas pessoas pensam só nisso, né? Assim, de você ter aquele rendimento, aquela reserva e depois já pensa em ações. Tem muita coisa aqui no meio do caminho que você pode aproveitar em termos de investimento e que são de baixo risco ainda ou de risco intermediário. Mas aí você precisa ter um pouco de dinheiro a mais. Não é muito a mais, não é uma fortuna, não é isso. Mas você precisa ter dinheiro, por exemplo, como eu expliquei nessa aula que eu dei sobre investimentos, como escolher diversos tipos, né, para você diversificar, é que você precisa deixar o seu dinheiro paradinho lá. Até ontem também eu atendi um outro cliente numa outra situação e nós estávamos analisando a respeito de possibilidades que existiam para fazer investimentos. Então, às vezes, você tem um investimento, por exemplo, de R$1.000, que você vai precisar deixar esse R$1.000 paradinho lá, investido num determinado produto, rendendo mais para você, 90 dias. Ou 360 dias. Então, você tem que deixar esse dinheiro paradinho lá, ou investido, comprometido com aquele produto, por 360 dias. Então, a pessoa precisa ter outro dinheiro, além daquele, porque se surgir algum imprevisto, alguma emergência, alguma oportunidade, ela pode usar esse outro dinheiro, que é o dinheiro da reserva. Então, você realmente precisa ter a reserva até para poder diversificar seus investimentos. Então, por que a gente diversifica os investimentos? Para minimizar riscos e maximizar retornos. Porque aí aquela famosa frase, você não colocar todos os ovos numa cesta só. Então você investe no produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, e aí você deixa esses ovos espalhados. Então significa o quê? Se um produto não render muito bem, o outro pode render muito bem, o outro também pode. Então isso equilibra o seu retorno financeiro. Mas se você está começando agora, ou se você tem pouco valor investido, nem se preocupa, vai fazendo o que eu comentei com você. Nessa aula que eu falei a respeito de investimentos, como escolher e investir em diferentes tipos, eu falo para você que tipos que tem lá. Então, geralmente, o que eu recomendo? Que você faça a reserva e depois você já comece com a sua preparação para aposentadoria. Por quê? Se você é jovem, você vai ter muito tempo e vai poder investir um valor bem modesto. Mas aí, ao longo do tempo, você vai ter valor, né? Os juros e tempo a seu favor.
Então lá, quando você for se aposentar, aos 65, aos 70, você vai ter um volume financeiro bacana, além da previdência tradicional. Agora, se fez esse ponto, fez o outro ponto, tem outros produtos que você pode ganhar mais, mas aí sim, são aqueles produtos para começar, para você não pegar nada arriscado assim logo de começo, você continua ainda na renda fixa, você ainda corre risco, mas risco também baixo, de moderado para baixo, ganhando mais. Aí as oportunidades, elas são aumentadas para você. Então a gente já falou de 6 ensinamentos, vamos falar aqui do 7º. Acompanhe regularmente seu progresso. Então, o que acontece? Não é que você está cuidando bem do dinheiro seu hoje, começou a cuidar bem do seu dinheiro hoje, ou se você começou a seguir minhas lives, meu canal em janeiro desse ano, que você vai falar, Ivanilda, até o final do ano eu estou milionário. Gostaria muito que fosse assim, mas não costuma ser assim. Aliás, você já deixou seu like? Sempre que você assistir a um conteúdo meu, eu vou pedir para vocês esse favorzinho aí, ó. Deixa o seu like. Por quê? Quando você deixa o like, você pode estar ajudando outra pessoa. Porque quando você deixa o like, o que as plataformas entendem? Que o conteúdo é um conteúdo relevante. Se o conteúdo é relevante, eles espalham para mais pessoas. Esse conteúdo é divulgado mais vezes. Então, se você puder deixar o seu like, assim como você me encontrou na internet, outra pessoa também pode me encontrar. Então, onde estão meus conteúdos? Estão aqui, desse lado aqui, que é a audiência do Instagram. Então, desse lado aqui, que é a audiência do Facebook. E também estão os meus conteúdos lá no YouTube. Então, qualquer plataforma que você for assistir alguma coisa minha, por gentileza, deixa lá o seu joinha. Deixa lá o seu like. Então, o que acontece aqui? Acompanhe regularmente o seu progresso. Por quê? Porque o resultado não vai, o ótimo, espetacular, não vai acontecer da noite para o dia. Ele é uma constância, ele é resultado de processo. Então você começa, tem hoje, amanhã, depois, hoje, amanhã, depois. Você mantém a constância. Até a vida mesmo não é uma linha reta. Às vezes você traça um objetivo, você traça uma meta e de vez em quando tem umas mudanças, você tem que ajustar, você sai da linha, volta para a linha. É normal. Mas quando você atingir suas metas, o que você faz? Beijinho no ombro, né? Você se cumprimenta. Por quê? Porque é progresso. Então lembre-se de cumprimentar, de estar em paz com você, de te dar os parabéns quando você conquista, mesmo que seja pequenas metas. Vou dar um exemplo. Na semana passada eu estive fora, fui ministrar palestras em uma empresa e ao longo das palestras era sobre dinheiro, como cuidar bem do dinheiro, como cuidar bem do dinheiro que você já tem. E aí uma das pessoas, eu pedi exemplos, então a gente estava num bate-papo bem gostoso, e uma das pessoas disse assim, não, eu já tenho, a minha reserva já está preparada. E aí as pessoas se surpreenderam, falaram, nossa, já está preparada, como é que você fez? Ele falou, eu defini um objetivo para o semestre, ela não foi montada da noite para o dia, eu defini um objetivo para o semestre e fui fazendo isso. Cada semestre eu ia definir o objetivo, fazia os depósitos e ia aumentando aos poucos. Então, em pouco tempo, essa pessoa conseguiu montar a reserva dela. Mas ela estabeleceu o quê? Pequenas metas semestrais. Ela estabeleceu metas e foi acompanhando. Então é muito legal também você estabelecer metas para você. Ok, nós estamos em junho, não, nós estamos em março. Abril, maio, junho. Quando chegar a junho, deixa eu ver se são 30 dias até junho. Acho que são 30, né? Quando chegar até 30 de junho, que metas que você estabeleceu para você? Abril, maio, junho vai até 30. Não, isso, descer aqui. Junho vai até 30. Isso. Que meta você vai estabelecer para você até junho? Põe no papel mesmo, escreve mesmo. Põe na sua agenda, ou eletrônica, ou aí no seu bloco de notas. O que você quer ter conquistado até lá? Você pode pôr, por exemplo, vai entrar um mês agora no dia 1º, né? Já entra 1º de abril, né? Dia considerado dia de brincadeira, dia da mentira. Qual vai ser o seu objetivo para abril? Então,
Porque aí você acompanha regularmente o seu progresso, porque você já estabeleceu aonde você quer chegar. Então, o que acontece aqui? É muito importante para essa fase da sua vida, quando chega lá, né? Não sei com o que eu estou falando aqui, pode ser que você seja muito jovem, vai demorar. Para você ter uma aposentadoria tranquila, você precisa ter feito um planejamento financeiro cuidadoso. E pode ser feito passo a passo. Eu trouxe aqui para você 7 aprendizados. Vamos retomar? Já deixou o seu like? Se não deixou, é ótima hora para deixar o seu like. Hoje eu esqueci, né, de sugerir para você pegar papel e caneta, né? Sempre no começo da live eu falo, pega o seu papel e sua caneta aí. Mas tem gente que não anota mais, né? Tem gente que nem escreve mais. Não sei se é o seu caso. Muita gente agora só digita, né? E tem gente usando agora só os dedinhos, né, para digitar no celular. Não sei você. Mas se você ainda tiver hábito de fazer anotações, pode pegar o seu papel e caneta, que ainda vai dar tempo, porque nós vamos revisar quais são os aprendizados que eu passei aqui para você. Eu passei 7. Lembra disso? Eu disse para você acompanhar regularmente o seu progresso. Para você saber se você está progredindo ou não, melhor estabelecer metas. E você pode estabelecer metas mais curtas. Vamos supor que você tenha estabelecido de meta de coisa bem grande, ter um determinado valor para sua aposentadoria daqui a 5, 10 anos. Ok, mas quais são os objetivos intermediários, não é? Aí você pode ir acompanhando quais são esses objetivos e beijinho no ombro toda vez que você atingir o seu objetivo. Outra coisa que eu te passei aqui de aprendizado foi para você aprender a diversificar seus investimentos. Aprender sobre investimentos e diversificar os investimentos. E você pode começar, inclusive, como eu já sugeri aqui várias vezes, a começar a entender os produtos que estão lá, os papéis que estão lá na plataforma do Tesouro Direto. Já te falei isso aqui, se você me acompanha há algum tempo, e vou reforçar. Então, a plataforma do Tesouro Direto possibilita que você tenha muito aprendizado. Porque lá são oferecidos diversos tipos de papel, diversos tipos de oportunidades que você pode emprestar dinheiro para o governo. E por que a gente fala papel? Porque nós estamos agora na era da tecnologia, né? Mas é que antes tinha papel mesmo. Quando a gente fala, não, eu tinha aquele papel e você recebia papel. Quando eu comecei a investir já não tinha mais papel, mas em tempos anteriores, quando você investia, você tinha um certificado. Por isso que tem o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é quando você empresta dinheiro para banco, né? Então, quando você aprende sobre investimentos, facilita você chegar na fase de diversificar. Então, alguns dos meus clientes, por exemplo, começam a diversificação lá dentro mesmo do Tesouro Direto. Porque já são vários os tipos de investimento, e eles começam a diversificar lá dentro do próprio Tesouro. Outro aprendizado que eu trouxe aqui para você foi viver abaixo das suas possibilidades. É quando eu falei sobre o padrão financeiro. Qual é o seu padrão financeiro? Para você sempre viver abaixo do seu padrão. Uma coisa que eu gosto de falar aqui é que você precisa olhar para o seu dinheiro e raciocinar como é que você pode fazer mais com menos. O que quer dizer isso? Como é que você pode usar do seu dinheiro de forma inteligente? Muitas pessoas usam o dinheiro sem pensar. Elas simplesmente recebem o dinheiro e gastam sem planejar. Então, quando você para um pouco, quando você estrutura como é que você quer que seja o seu gasto, o que você quer fazer com o seu dinheiro e, principalmente, onde você quer chegar financeiramente, em que patamar você quer chegar, tudo se transforma. Inclusive, o meu método aqui na minha consultoria personalizada se chama Dinheiro Inteligente. Porque dinheiro foi feito para gastar. Você vai gastar o seu dinheiro amanhã, depois ou depois. Então, eu digo, você pode gastar o depois, que eu falo, é lá na aposentadoria. Dinheiro foi feito para gastar, em algum momento você vai gastar. Mas você pode gastar com sabedoria e você pode gastar quando você tiver dinheiro, né? Porque muita gente gasta o dinheiro sem ter o dinheiro.
E aí pega o quê? Dinheiro emprestado. São os tomadores do mercado, né? E são aquelas pessoas que pegam dinheiro emprestado. E elas pagam caro. Então, quando eu falo para você viver abaixo das suas possibilidades, não é que você vai virar tipatinha, ser pão duro, não vai gastar com nada. Não. É para você usar a sua inteligência financeira. É para você usar a sua cabeça para trazer resultado para o seu bolso. Então, quando você vive abaixo do seu padrão financeiro e põe um dinheiro à parte para trabalhar para você, você está usando a sua inteligência. Então, quando uma pessoa chega aqui e fala, Ivanilda, cansei de pagar juros, eu quero colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. Eu falei, tá bom, você já fez o seu dever de casa? Porque o primeiro dever de casa é o quê? Comece a cuidar bem do seu dinheiro. Então, isso é importantíssimo. Às vezes a pessoa despreza, acha tão simples isso, que bobagem, Ivanilda, cuidar bem do dinheiro. Isso é essencial. Porque além de eu falar para você viver abaixo das suas possibilidades, eu falei para você, aprenda a viver sem dívidas. Aprenda que azul é a sua cor. Você vai viver com as contas no azul, evitar pagar dívidas, por quê? A menos que sejam aquelas dívidas que sejam um pouco maiores, né? E eu citei aqui a aquisição da casa própria. Invista em previdência privada, que é um jeito de você comprometer com você mesmo, que você vai pagar um valor, vai separar um valor para você hoje, por seu eu do futuro poder usufruir. Trabalhar, o ensinamento que eu dei foi criar um orçamento e seguir um orçamento realista. E, porque às vezes a pessoa fala, Ivanilda, eu anoto tudo lá na planilha, mas nunca dá certo. Opa, você fez um orçamento realista? Você fez direito? Porque se você só lançou lá e não fez mais nada, então não adianta. Porque o orçamento você tem que fazer uma previsão realista, acompanhar tudo certo para ver se está tudo ok. E fazer ajustes se for necessário. Até falei que tem um vídeo só que eu falei a respeito de orçamento aqui. E comece a cuidar do seu dinheiro muito bem, cuidar muito bem, não é cuidar de qualquer jeito, o mais cedo que você puder. Porque quando você cuida do seu dinheiro, o dinheiro responde. Quando você cuida bem dele, organiza bem ele, dá atenção para ele, o dinheiro fica mais no seu bolso. Claro, hoje a gente não carrega nem dinheiro no bolso, né? É um jeito de se falar, que o dinheiro gosta de você, faz amizade com você e fala, espera aí, eu vou ficar mais no bolso dessa pessoa, porque essa pessoa está cuidando melhor de mim. Então, anotou tudo? Pois é, esses são os aprendizados. Eu trouxe 7 aprendizados aqui para você, hein? São 7 aprendizados fáceis de implantar. Comece aí a cuidar muito bem de tudo isso, para você, quando você tiver 70 anos, você vai falar para mim, Ivanilda, mas vai demorar para chegar. Não vai. O tempo é isso, voa. Outra coisa, você vai que dá certo, viver até o 100. Então, se você viver até o 100, dá licença, você vai precisar de recurso financeiro. Então, tô te avisando, quem avisa, amigo é. Finalizando aqui com você, voltamos então, hoje é quinta, voltamos na terça, tá bom? Com mais um tema. Você pode deixar o seu comentário, deixar sua sugestão de texto, de assunto que você quer, que ainda não falei aqui, que você pode dizer, Ivanilda, fala sobre esse tema, eu não sei sobre isso. Traz aqui o assunto, pode ser que a sua sugestão vire tema de live. Finalizando aqui com você, então, até a próxima. Tchau!